Qual é o paciente que você cuida? Só para entender aqui, você não cuida de paciente morto, certo? A gente estuda constantemente para cuidar de quem está vivo. A gente tem que levar em consideração que cuidar de uma vida é muito importante. E por isso a monitorização ela está presente em pessoas vivas. Para você, o que é a monitorização? É você ter acesso à vitalidade daquela pessoa. Sabe o que é mais curioso? Lá na enfermaria, quando o paciente começa a se agravar, você verifica os dados do paciente com mais frequência. Daqui a pouco você aciona o código azul ou o código laranja, depende de cada situação. Chega o time de resposta rápida e talvez a gente tenha que encaminhar esse paciente para a UTI e precisa ser monitorizado lá na enfermaria. Uma pergunta, tem como fazer cirurgia em pacientes sem monitorização? Não? Ah, legal. Então não tem como fazer uma cirurgia sem estar monitorizado. Quando um paciente termina a cirurgia, ele vai para onde? Dois destinos. Um, UTI, outro, sala de recuperação pós-anestésica. Para esses dois ambientes que o paciente pode ser destinado, a depender da cirurgia, ele está o quê? Monitorizado. Ele vai como? Monitorizado. Ele sai do leito cirúrgico, da sala cirúrgica, para a UTI monitorizado e lá fica monitorizado. Ou ele sai do leito da sala cirúrgica e vai para a sala de recuperação pós-anestésica e fica monitorizado até um certo momento. Depois ele é liberado para a clínica cirúrgica num pós-operatório imediato, sem a monitorização. Vocês estão entendendo a importância da monitorização? Que não é só UTI? Então, quando a gente olha para o universo da monitorização, a pergunta que eu devolvo agora para vocês, ou enfim, uma reflexão é: monitorização é algo que você tem que saber imprescindivelmente. Você não pode não saber monitorização hemodinâmica. Então, se você quer trabalhar na terapia intensiva, você vai saber monitorização hemodinâmica. Agora, olha só que interessante. Para e pensa. Quem trabalha na UTI, você concorda que tem flexibilidade para trabalhar nos outros setores pelo nível de conhecimento adquirido pela especialização, pela formação que você faz em terapia intensiva? Olha só tanto que interessante. Poxa, monitorização não uso na UTI, uso no pronto-socorro, uso no centro cirúrgico, uso na clínica médica, dependendo da gravidade do paciente, uso numa UPA, uso numa ambulância, uso num aeromédico. Ou seja, a monitorização hemodinâmica você não pode não ter conhecimento. Você quer ser um profissional bem-sucedido? Você quer ser um profissional seguro naquilo que você vai fazer? Você gosta de atender a emergência? Monitorização hemodinâmica está presente em todas as emergências. Por que então eu escolhi esse tema? Porque é um tema que permite ajudar vocês em várias frentes, tá? Em vários locais. Então vamos lá. Quando eu falo de monitorização hemodinâmica, o que eu quero que você grave? Todos os sinais vitais, inclui os dados vitais, glicemia, saturação, capnografia, inclui escala de como de Glasgow, quando possível, quando não é possível. Usa outra escala, pode ser escala de Haas, escala de Richmond, né? Enfim, pode usar as escalas de avaliação de sedação para o paciente. E débito urinário, exames laboratoriais. Então, o primeiro passo, eu vou colocar os dados para vocês. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, frequência cardíaca ou pulso, frequência respiratória, vou colocar temperatura, pressão arterial, vou colocar saturação de oxigênio, capnografia, tá? Vou colocar aqui DU, débito urinário, beleza? Então vamos primeiro desmistificar algumas coisas, tá? Frequência cardíaca e pulso não é a mesma coisa, tá? Então, ou você olha a frequência cardíaca ou você olha pulso. Qual que é a diferença? Muitas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora sejam valores semelhantes, não iguais. Frequência cardíaca é captada a movimentação que o ventrículo esquerdo faz quando ele ejeta sangue. Então, a cada ejeção de sangue, ou seja, captou aquela onda, aquilo ali gerou uma frequência, aquela frequência cardíaca ali, aquele batimento, gerou uma onda de pulso. Então, frequência cardíaca é o ventrículo batendo.
E o pulso é a pulsação presente em todas as artérias do nosso corpo. Éder, tá, mas na prática como é que isso é diferenciado? Simples. Se você colocar a monitorização de eletrodos no tórax, você terá frequência cardíaca e não pulso. Quando você coloca o oxímetro de pulso, você tem a saturação e a onda pulsatória que chega no dedo que você colocou o oxímetro. E pode observar que ela fica oscilando entre a frequência cardíaca e o pulso. Então, na hora que você for fazer descrição em prontuário ou na sua fala, terminologias são diferentes. Frequência cardíaca, você vai usar o quê? Taquicardia, bradicardia. Se for frequência de pulso, você vai usar esfigmia, taquisfigmia, bradisfigmia. São duas coisas distintas, porém mostra a mesma informação. Frequência respiratória. A frequência respiratória, também pelos eletrodos, ela vai pegar a movimentação da caixa torácica. Então você vai ter o quê? A movimentação. Então você vai ter ondas de movimentação. Agora, eu vejo pessoas confundindo taquipneia com hiperpneia. São duas coisas distintas. Parou para pensar que não é a mesma coisa? Ah, Éder, tá, mas então o que é taquipneia? Porque na minha cabeça, taquipneia é aumento da frequência respiratória, tá certo. E a hiperpneia? Ah, não é a mesma coisa? Não. Hiperpneia é a profundidade. Eu vou me simular aqui agora, uma respiração normal, em torno de 12 a 20, né? Vamos pensar aqui em 15 incursões respiratórias por minuto. Olha. Isso é hiperpneia, mas eu estou eupneico. Fez sentido para você? Profundidade não é a mesma coisa que velocidade? São coisas distintas e as pessoas sempre confundem na hora de descrever, na hora de falar. Quando eu falo de temperatura, no monitor, pouquíssimos lugares usam a temperatura do monitor multiparâmetro. É ou não é? Coloca aí para mim, sim ou não? Tem lugares que, pronto-socorro, por exemplo, é raro utilizar temperatura no monitor multiparâmetro. Talvez você nunca nem viu o cabo da temperatura. Por quê? Porque não faz tanto sentido para o pronto-socorro. Mas não deixa de ser um dado vital importante para uma terapia intensiva, para um centro cirúrgico. Entende? Esse é um ponto importante, ó. Presta atenção. Pressão arterial. É aqui que muita gente não sabe o que está fazendo no dia a dia. Mas, se você realmente quer saber pressão arterial, tem muito chão para você estudar. Mas não é pouco, não. Tem muito chão. Você não aprendeu pressão arterial, que é o básico. Você aprendeu doença e hipertensão. Certo ou errado? Te ensinaram hipertensão leve, moderada e grave, falar para você de crise hipertensiva, falar de medicamentos que controlam a pressão arterial. Sabe o que fizeram na sua cabeça? Triste, mas eu vou dizer a verdade, eu não estou aqui para mentir nem para te enrolar. Te ensinaram a doença. Não te ensinaram a pressão como um dado vital. Eu fico indignado do lado de cá porque tem muita gente que poderia hoje estar com mais segurança para trabalhar, mas ela não aprendeu o básico, mas aprendeu a doença que está lá na frente. Não quero dizer que você não aprendeu, eu estou aqui para te ensinar com o maior prazer, a felicidade que eu estou. Existem dois métodos de verificação de pressão arterial em monitor multiparâmetro. E existem vários outros métodos de verificação de pressão arterial. Vocês sabiam disso? Existe você verificando a pressão do paciente, é uma coisa. Você pega um aparelho, esfigmomanômetro, coloca no braço, um estetoscópio no ouvido, porque o seu dedo não ausculta, certo? Então, essa é uma forma de verificar a pressão arterial. Existem aparelhos eletrônicos para pulso, apenas pulso. Existem aparelhos eletrônicos que a gente coloca no braço, no antebraço, e assim sucessivamente. Agora, no monitor multiparâmetro, nós temos duas formas, eu vou colocar as siglas aqui. A gente tem PNI ou PAI. Eu tenho duas formas. Pressão não invasiva e pressão arterial invasiva. Ou seja, o monitor te mostra pressão estática em tempo real. Quando em tempo real? Anote, porque isso aqui é inédito para muitas pessoas, tá? Para quem não tem drogas vasoativas, você vai utilizar
PNI. Para quem não está chocado, PNI. Tá? Mas o paciente chocou e ele está com PNI. Mas, assim que possível, saindo do pronto-socorro, por exemplo, ou saindo do centro cirúrgico, por exemplo, ele vai para a UTI, chega lá na UTI, ele vai ganhar uma PAI. Então, pressão não invasiva, paciente que não é crítico, paciente que não é emergência, paciente que não está com droga vasoativa. Então, aquele paciente que precisou ser monitorizado com uma crise de ansiedade, uma insuficiência respiratória, mas que não comprometeu a parte hemodinâmica, uma PNI, suave, resolve de boa, de boa, de boa. Por que então alguns pacientes na UTI não têm PAI? Porque nem todos os pacientes da UTI está crítico. Tem alguns pacientes ali que ele saiu da criticidade. Então não é regra geral todo paciente na UTI ter PAI. Mas por que grande parte dos pacientes na UTI eles têm PAI? Porque os pacientes são críticos, instáveis hemodinamicamente, precisam de monitorizar a pressão, mais um ponto. E usam droga vasoativa, mais um ponto. Ou seja, tem duas indicações de PAI. Agora, sabe o que é mais importante? Quando tirar a PAI? Você é enfermeiro, cara. Você tem que saber isso, porque inclusive quem faz PAI pode ser você e quem retira PAI é você. Então vamos lá. Se o seu paciente não precisa mais de drogas vasoativas, se o seu paciente está estável hemodinamicamente, para que você vai deixar o cara com PAI? Você vai esperar o médico falar para você que pode tirar a PAI? Quanto menos invasão, menos infecção. Eu quero que você entenda o que você precisa ter de conhecimento para ser um profissional de respeito, de referência, que as pessoas querem trabalhar com você. E isso vai te proporcionar crescimento na sua carreira. Você quer subir na carreira? Tenha autonomia, tenha proatividade. Isso vai acontecer com conhecimento. Então vamos lá. Saturação. A saturação, gente, é um dado indireto. Cuidado! Saturação não é tão confiável quanto parece. Você precisa usar o seu conhecimento de semiologia respiratória. Lembra que você estudou semiologia respiratória? Lembra que você faz exame físico respiratório usando 4 métodos propedêuticos? Inspeção, palpação, percussão, ausculta. Isso é muito importante. O que pode interferir em uma leitura de saturação? Muitas coisas. Tempo frio, na UTI é frio. Pronto-socorro, paciente chega com esmalte. Ou dedo sujo, o cara caiu num penhasco, o cara caiu no barro, chegou com crosta de barro no dedo. Você entende que existem várias variáveis para uma saturação, mesmo sendo mostrada no monitor, não corresponder à clínica do paciente? Então vamos lá. Saturação é um dado indireto, cuidado com esse dado. Hipóxia não necessariamente é igual a oxigênio, tomem cuidado com essa informação, tá? Tem paciente com 88 que ele tá bom para ele. Mas quem é ele? Ele é um paciente DPO-cítico, é um cara que tem DPO-C. Aí eu tô falando de um outro público de paciente. Então, tem que ter conhecimento. End-tidal CO2, tá? End-tidal, a onda que foi gerada por uma expiração, end-tidal. Então a capnografia, infelizmente ou felizmente, não sei como você pode entender isso, no Brasil é uma prática pouquíssima utilizada. Fala aqui para mim, quem nunca viu um capnógrafo, quem nunca teve nenhum conhecimento de como é que é um capnógrafo, coloca eu, só para eu saber, tá? Porque é o seguinte, é algo que pouco falado e pouco visto. Ou seja, a UTI poderia dispor disso para todos os monitores e não dispõe. Muitos pacientes precisariam de utilizar capnografia em alguns casos para não precisar, sabe de quê? Ficar coletando gasometria seriada. O que é gasometria seriada? Adivinha? É você coletar sangue do paciente, seja por PAI, né, acesso que o paciente tem, ou furando o paciente para titular ali os dados gasométricos para fazer correção. Ou seja, com capnografia não precisaria. Débito urinário, tá? Então, quando a gente fala de débito urinário, qual é o débito urinário normal? 90 ml/hora é o ideal, é o esperado. Só que vai diminuindo. Tem literaturas que falam que
aceitável, ideal de 60 a 90 ml hora. Abaixo de 60 é preocupante. Será que é uma insuficiência renal aguda? Então, basicamente, gente, isso aqui é o arroz com feijão para dar o pontapé em monitorização hemodinâmica. Isso te dá muita segurança para trabalhar tendo estas informações aqui, tá bom?